Olá, seja bem-vindo ao dia 290 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu ativar o sininho de notificações. Assim mais pessoas poderão encontrar o nosso canal e ser limpas através da palavra do Evangelho. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis no capítulo 20, iremos a 1 Tessalonicenses no capítulo 3, iremos ao Daniel no capítulo 2 e fechando a leitura de hoje iremos a Salmo 106. Aqui em 1 Reis, no capítulo 20, nós vamos ver Ben-Hadad atacando Samaria, nós vamos também ver a derrota de Ben-Hadad e nós vamos ver um profeta condenando o rei Acabe. Vamos a essa leitura? 1 Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade e a Acabe e a todo Israel que lhe disseram: Isto é o que Ben-Hadad diz: a sua prata e o seu ouro serão meu, e o melhor das suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: E seja conforme tu diz, ó rei, meu senhor, eu e tudo que tenho, tudo que somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: mandei tomar a sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a essa hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles ministrarão tudo o que vocês tiverem e consideram de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: Vejam como esses homens estão querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e meus filhos, a minha prata e meu ouro, eu não neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe dê atenção, nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Diga ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste pela primeira vez, mas não posso atender essa exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou outra mensagem a Acabe: Os seus deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a armadura não deve se gabar com aquele que está atirando. Ben-Hadad respondeu a essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem para atacar a cidade. E eles obedeceram. Nessa ocasião, o profeta foi a Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê esse exército enorme. Hoje os entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes da província, 232 homens, e em seguida reuniu os restantes dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e 32 reis aliados a eles estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes da província saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou seus adversários. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei e disse: Fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria os atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria disseram: Os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como os que perdeste, cavalos por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel na planície. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez o que foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra os israelitas. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, com dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor:
Como os arameus pensam que o Senhor é Deus das montanhas e não Deus dos vales, eu os entregarei esse exército enorme em suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus, e os restantes deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: sabemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel, vestidos com pano de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo pano de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes vivo. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Homens interpretaram isso como um sinal e de imediato aproveitaram que ele tinha dito isso. Isso mesmo, meu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como teu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por uma ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. Então o profeta encontrou outro homem e disse: fira-me, por favor. Ele o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou do lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou e agora veio a mim como prisioneiro e me disse: vigia esse homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele, e ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo pronunciou. Então o profeta rapidamente moveu as testeiras e o rei o reconheceu como um dos profetas. E ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Vamos agora ao Novo Testamento? Hoje nós faremos a leitura em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar que ele deseja rever os tessalonicenses e também ele vai falar das boas notícias trazidas por Timóteo. Vamos a essa leitura? 1 Tessalonicenses capítulo 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos isto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dias insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo prepare o caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, e que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor com todos os seus santos. Vamos agora a Daniel.
Hoje nós faremos a leitura de Daniel no capítulo 2. Nós vamos ver o sonho de Nabucodonosor e também Daniel interpretando esse sonho. Vamos a essa leitura? Daniel capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissesse o que havia sonhado. Quando eles vieram, se apresentaram ao rei, e ele lhe disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho a teu servo e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados aos pedaços que suas casas se tornem um monte de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presente, recompensa e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conta o rei o sonho e seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-los para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. E isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se com ele com sabedoria e bom senso, ele lhe perguntou ao rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel disse ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e eles pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis, os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados, tu que me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que pedimos. Revelaste-nos, mas os sonhos do rei. Então, Daniel foi até Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e lhe disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o que significa o sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago e adivinha é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus no céu que nos revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estava deitado foram o seguinte: Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi me revelado, mas que eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e que entenda o que passou pela tua mente, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira. E durante o verão, o vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu-se toda a terra.
Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó reis, é rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória nas tuas mãos, e ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles, de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés, os dedos eram parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reinado dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em partes de ferro e também de barro, também esse reino será a parte forte e terá a parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. E esse é o significado da visão da pedra, e que soltou da montanha sem auxílio das mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei da Babilônia pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele designou o governante de toda a província da Babilônia e encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei renomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. Está lá em Salmo 106. Hoje nós faremos a leitura do Salmo 106. É um salmo de bem-aventurança, de graça, de louvor ao Senhor, que aqui ele fala das bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Vamos a essa leitura? Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o seu louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão e sempre praticam a justiça. Lembre-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos contra os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, e nem se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e se rebelaram junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do teu nome, para manifestar do teu poder. Repreendeu o mar vermelho e o secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveram. Então creram nas suas promessas, e eles cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano, dominados pela sua gula no deserto. Puseram Deus à prova nas regiões áridas, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, e chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, e fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele os ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante deles, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaste a terra desejável, não creram na promessa dele,
Fecharam-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes. Entre as nações os espalharia por outras terras. Sujeitaram ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto à água de Meribá, e por causa delas, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se entre as nações, imitaram as suas práticas, prestaram cultos aos seus ídolos e se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente e sangue dos filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. Tornaram-se, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e seus adversários dominaram sobre eles. E os seus inimigos os oprimiram e subjugaram com o seu poder. Ele os libertou, muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se, por causa do seu imenso amor leal. Fez com que seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que dermos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.